As vagas para o meu curso sobre YouTube estão abertas, então tá aí na descrição, o Dominando YouTube, tá? A gente passa por todos os métodos que eu usei para ter aí um monte de canal no YouTube funcionando e já faturei mais de R$1 milhão com o YouTube, com canais que eu nem precisei aparecer. E se você tem alguma vontade de começar a produzir conteúdo para internet, na minha opinião, acho que o YouTube é o melhor lugar. Então, dê uma olhada lá, se te interessar, fica o convite. As pessoas que chegam num estado de êxtase, posso falar disso não? Pode. Elas ficam bem, apesar de estar passando por algum sofrimento, ou elas não chegam a sofrer? Veja. Entende o que eu quero dizer? É um estado separado emocional, ou elas, independente do estado emocional, ela tá bem? Independente de qualquer coisa externa, elas estão bem. Porque, por exemplo, e isso é uma coisa comum de se dizer na Índia, né? Que os mestres, vários dos mestres que eu sigo, o Ramana Maharshi, que eu te falei da outra vez, que é aquele menino que com 16 anos se iluminou, eu vi que o corte ficou, o pessoal adorou. Ele, o Shri Ramakrishna, o guru da minha linhagem, que é Lahiri Mahashaya, todos eles morreram de câncer. Sim, e foram doenças... O Ramakrishna teve câncer de garganta, as dores eram horrorosas. Dizem que Shri Ramana Maharshi, o menino lá que depois se tornou sábio, da montanha para onde a gente vai agora em abril, ele teve um câncer no braço e no final a vida era muito dolorosa, mas que nem por um instante eles reclamavam. Também é dito que esses mestres que chegaram nesse nível de emancipação usam dessas doenças para queimar o karma dos seus discípulos. Aí é quem acredita na tradição, né? Ou seja, a gente tem um monte de coisas acumuladas em nós, de impedimentos, de traços de personalidades, de coisas arraigadas em nós que precisam ser rompidas. E de alguma forma eles fazem essa alquimia consumindo isso no corpo deles. Aí quem acredita, eu, por exemplo, acredito porque eu vi isso funcionar, sabe? Tipo, um mestre assumir para si uma parada e de repente você começa a sentir um tremendo de um alívio. Eu não sei se é só psicológico, mas... Agora, o que é fato da tua pergunta esses caras passaram por uma doença que para a maior parte de nós é terrível, é horrorosa, é apavorante, e eles não reclamavam, eles não lamentavam, eles continuavam com a rotina deles até o final. No caso do Ramana, dizem que ele... no final quase não conseguia comer, que ele já estava passando por tremendas dores, mas ele não reclamava. E aí um discípulo falou assim, e se a gente levar o senhor para fazer uma cirurgia, tal, mais uma cirurgia? Ele olhou e fez assim, não é necessário, tudo vai ficar bem em 3 dias. Dentro de 3 dias vai ficar tudo bem. E daí foi passando, chegou no 3º dia, ele sentou e pumba, morreu. Assim, tipo, eu tô consciente da minha hora de partir, eu não tô apegado, eu não tô sofrendo porque meu corpo tá morrendo, gente. Essa é a qualidade de consciência de um yogi. Mostrar pra nós assim, o meu corpo vai morrer também, igual o de vocês. Mas eu não tenho nem um pouco de medo disso e nenhum problema com isso. Porque tá bom, e se a morte for tela preta, pumba, acabou? Ué, eu não vou ter nenhuma consciência disso pra sofrer com isso, pra lamentar disso. Se, por outro lado, a vida continua, melhor eu morrer com muita dignidade, para que a continuidade dela seja tão boa quanto eu estou levando ela aqui. Então, se é inevitável a gente morrer, refletir sobre a morte é necessário, é o que um yogi faz. Por isso que a gente medita em crematório, cemitério e tal. Para olhar para a impermanência, eu fiz isso várias vezes. Até a Patrícia, minha sócia, estava falando, né? A gente tinha que lembrar que esse tipo de viagem que eu faço, para mim, não é a mesma coisa que eu posso mostrar para as pessoas, né? Porque assim, eu vou lá e medito no cemitério e fico vendo, né, essas coisas. Mas as pessoas ficam tipo, ai meu Deus, no crematório, assim. Acho que eu contei da outra vez que eu fiquei meditando e vendo o cara, né, cozinhando ali. Mas enfim, é para isso que a gente faz, para olhar para a impermanência. Essa é a realidade pela qual todos nós vamos passar. Eu vou sofrer com isso ou eu vou aproveitar cada instante que eu tenho aqui da melhor forma possível? Pois é, cara. Apesar de eu não meditar assim, toda vez que eu penso sobre a morte e medito sobre ela, às vezes me pego num momento onde, sei lá, eu tô ali nos prazeres rápidos, mas eu tô, sei lá, me distraindo e eu tô perto da minha namorada, eu poderia estar aproveitando aquele momento junto, sabe? E eu penso assim, pô, se ela morresse amanhã, né? Eu gostaria de ter passado ou se eu morresse, eu gostaria de ter passado esse dia final assim, sabe? Aí você começa a moldar um pouco sua vida, né, cara? Isso. Te dá uma dimensão prática das coisas, assim, de cara...
E não é aquilo, não, eu vou me endividar, comprar uma Ferrari. Não é isso. Tipo, acho que é a história do Jorginho Gimli, né? Aquele cara que era magnata, de família quatrocentona, que ele passou os últimos anos dele vivendo de favor no Copacabana Palace, mas de favor, porque ele fez um cálculo lá da fortuna dele que ele ia gastar até os 80 anos. E aí ele viveu até os 86. Mas assim, dá uma dimensão muito boa essa de que eu vou morrer, então eu preciso estar mais atento. Porque eu não sei quando eu vou morrer, nem como, mas isso vai rolar, então eu preciso prestar atenção, até para que eu receba esse momento da morte com bastante dignidade, né? Enfim. Por outro lado, às vezes dá um desespero pensar nisso, né? Esse é o trabalho que um yogi faz para vencer esse desespero, esse medo da aniquilação. Porque isso que é uma prática que faz você vencer a morte. Porque para um mestre desse calibre, ele chegou tão fundo nessa experiência que ele entendeu que a morte não é nada. Não significa nada para essa consciência profunda. O Alan Watts, que é um cara que eu gosto muito, tem uma passagem, ele era muito bem-humorado, né? E chegou uma vez uma mulher... Já vi uns vídeos dele, eu gostei bastante. Muito bom, ele é muito bom. E ele era um iluminado irreverente, assim, eu acho. E ele... Teve uma senhora que chegou para ele e falou assim, Alan, mas assim, pelo amor de Deus, quando eu morrer, como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Será que eu vou ficar bem? O que de mim sobra, né? Eu não lembro exatamente a pergunta da mulher, mas ele olha para ela e fala assim, felizmente, querida, para você isso não vai ter a menor importância, porque esse eu que está preocupado com o que acontece na morte, ele vai ser completamente obliterado e aniquilado, então não vai ter nenhum problema para você enfrentar com a morte. O que vai sobrar é uma outra coisa que está sempre em paz. Né? Assim, então, assim, o eu que está preocupado com morrer... Por isso que a gente faz essa prática, Lutz, para essas práticas todas de morrer antes de morrer, quer dizer, essa desconstrução. Cara, é isso que eu senti nessa última meditação que eu te falei, de que a tela preta, né, eu tava de olho fechado. E é como... Eu realmente fiquei com o insight de que, pô, é isso aqui que acontece quando a gente morre, sabe? Mas havia consciência, certo? Não é que havia... essa é a parada que um yogi fala. Não é que é um nada, no sentido de que, sei lá, acabou tudo. Quer dizer, imagina, a gente medita tudo isso para nada, para chegar no nada. Não, é chegar num lugar de esvaziamento em que só haja contentamento. O que a gente chama de Satchidananda. O ponto final da experiência, para um mestre, é um lugar em que exista pura existência, pura felicidade, pura consciência. Quer dizer, porque eles vão dizer que esse estado de tranquilidade, de serenidade, a gente também experimenta quando a gente dorme sem sonhar. Quando você tem aquele sono reparador, sabe? Aí você acorda e fala assim, nossa, que maravilha. A questão é que nesse sono sem sonhos, não havia consciência ali. Você está torporificado, né? Como quando você toma uma anestesia. Você não sabe que aquilo rolou. Agora, nessa tua experiência, você estava consciente. Havia consciência daquele estado que você estava experimentando. E isso é que tornava tudo maravilhoso. A luz da consciência que ilumina a experiência. É verdade, não é a mesma coisa do que se eu tentar imaginar o que tinha antes de eu nascer, né? Uhum. Não é a mesma coisa. Não, mas há uma consciência ali, profunda, vasta, oceânica, que abarca todas as coisas.